34º dia, venha conferir comigo Marcos, capítulo de número 6. Vai começar falando no começo a respeito de quando Jesus chega a Nazaré, do versículo 1 ao versículo 6, onde as pessoas olhavam para Jesus e viam, mas esse aí é o filho de Maria, estão aqui entre nós os seus irmãos e suas irmãs, de onde vem toda essa autoridade e esse conhecimento? Não creram muito em Jesus, por isso a Bíblia diz que ali ele não pôde realizar muitos milagres. Daí que vem o versículo tão conhecido que Jesus fala, que o profeta não fica sem honra, senão na sua casa, na sua parentela, no meio dos seus. Do versículo 7 até o versículo de número 13, vai falar que Jesus ele envia os seus discípulos para irem aos povoados e deu a eles autoridade sobre os espíritos malignos para expulsarem os espíritos e curarem enfermos. Então assim eles vão e realizam essa obra conforme Jesus lhes deu autoridade. Do versículo 14 ao versículo 29 vai falar da maneira como Herodes ele tirou a vida de João Batista, o decapitando por causa de Herodias, que era sua esposa, mas que na verdade era esposa de seu irmão. Depois do versículo 30 até o versículo de número 44, vai falar a respeito da primeira multiplicação de pães. Quando Jesus, uma multidão que sempre o seguia, eles estão numa região deserta, então Jesus compadece daquela multidão e fala para os discípulos darem a elas o que comer. Os discípulos falam, nem 200 de dinheiro seriam suficientes para alimentar toda essa multidão. Jesus pergunta, o que vocês têm? Eles encontram 5 pães e 2 peixinhos. Jesus dá graças a Deus, começa a repartir entre os discípulos para a multidão, e diz que comeram até se saciar, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Do versículo 45 ao versículo 56, vai falar que depois disso, então, Jesus manda os seus discípulos irem à frente, enquanto ele fica ainda em terra, eles sobem no barco, vão na madrugada, a Bíblia diz, na 4ª vigília da noite, por volta de 3 e 6 horas da manhã, Jesus vai andando por sobre as águas e ia passando por eles, até que eles gritam de medo, pensando ser um fantasma. Aqui em Marcos não relata o episódio de Pedro andando sobre as águas, somente que Jesus ia passando, eles gritam, Jesus fala, não tema, sou eu, entra com eles no barco e vão para o outro lado. Chegando do outro lado, novamente a multidão vai até Jesus e ele, compadecendo-se delas, a todos aqueles que eram enfermos, todos aqueles que estavam com um espírito, Jesus os cura e expulsa dos espíritos, dos demônios, dos espíritos malignos. Este foi o resumo do capítulo de número 6 do Evangelho de Marcos. Irmãos, no começo está falando ali a respeito de quando Jesus ele chega em Nazaré, e pelo fato deles conhecerem Jesus já há algum tempo, antes dele iniciar o seu ministério, eles não creram naquilo que Jesus podia fazer, ele não pôde fazer ali muitas coisas. Quantas vezes acontece conosco que no começo da nossa fé a gente tem uma fé, tem uma confiança em Jesus, que a gente até vê ele realizando muitas coisas nas nossas vidas e através de nossas vidas, mas com o passar do tempo, às vezes a gente vai deixando de crer na mesma medida que cria no começo, e às vezes é por causa disso que ele não pode realizar ali muitas coisas em nosso meio. Temos que ter um cuidado enorme para não começarmos a ser simplesmente religiosos que olham Jesus somente para aquilo que ele foi no passado, não crê que é um Deus vivo, que continua tendo todo o poder e autoridade para realizar hoje na sua vida e através dela. Então creia, não faça como os de Nazaré, creia que Jesus continua sendo Deus e não há limites para aquilo que ele pode fazer. Aquilo que ele fez no passado pode ser muito pequeno se comparado àquilo que ele ainda pode fazer na sua vida. Creia nele de todo o seu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.